Bem, queridos, nós estamos começando esse novo bloco com uma pergunta. Existem condições para se obter respostas nas orações? Certamente sim. Para se ter êxito nas nossas orações, é preciso estar atento a alguns requisitos que a Bíblia nos traz. Por exemplo, orar de acordo com a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós pedimos em consonância com a vontade de Deus, aquilo que está expresso na Bíblia, para a glorificação do nome do Senhor, para a edificação dos santos, que é o corpo de Cristo, a igreja, e também para nos abençoar, são orações que estão fadadas a ter sucesso. Elas vão ser orações respondidas com certeza. Orações que são feitas debaixo de contrição. Você já viu essa cena? Uma criança ou um adolescente colocando o dedo em riste para o pai ou para a mãe e exigindo alguma coisa ou dizendo não quero, aos gritos, aos berros. Nós vemos uma clara inversão de valores, onde a autoridade paterna ou materna não está sendo devidamente respeitada por uma criança que ainda não tem juízo de valores. Na oração não é diferente. Nós podemos até usar, às vezes, uma expressão, há quem use, eu determino, ou então, eu encosto Deus na parede. Ninguém determina nada. Nós pedimos a Deus de forma contrita, sempre com base na misericórdia e na graça do Senhor. Nunca com base no merecimento. Não é com base no meu dízimo, nas minhas ofertas, porque esse ano eu não faltei ao culto da palavra, ao culto da vitória, nenhuma campanha foi quebrada, porque a minha mãe é crente, o meu pai é crente, meu pai é pastor, minha mãe é do trabalho de intercessão. Não. Na verdade, nós pedimos reconhecendo a nossa vida de pecado, nossa vida de limitações, a nossa vida de seres humanos, de criatura, e entendendo que Deus é criador e Ele vai fazer por misericórdia, não por obrigação. Orando com sinceridade. Veja, se Jesus vai dizer na oração do Pai Nosso que nós devemos nos dirigir ao nosso lugar secreto, nosso quarto, para que nós oremos em secreto e o nosso Pai vai nos ouvir, não tem holofote, não tem palco, não tem microfone, não cabe nada nessa oração, senão a sinceridade. Como a oração de Neemias. Senhor, olha aí, pecou o rei, pecou o sacerdote, pecou geral, também eu e a casa do meu pai. Nós também pecamos, nós também erramos. Ore com sinceridade, se derrame diante de Deus. Fale para Ele a verdade que está dentro do seu coração, Ele já conhece. Ore com fé, como nós já falamos, crendo que Deus está ouvindo. Entenda uma coisa, não depende de você sentir ou de você ver. A atmosfera mudou, o quarto se iluminou. Não, pode acontecer? Até pode. São fenômenos, mas essa não é a base da realidade da oração. A oração, para ser ouvida, não depende de você sentir, não depende de você ver, depende de fé. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, eu creio que Ele me ouviu e que no tempo certo virá a resposta, conforme a vontade de Deus. Ore com base na justiça, não fazendo aquilo que simplesmente te agrada. Não cabe para nós que somos da Igreja da Palavra essa frase, Deus é Pai, não é padrasto. Eu vou ver acontecer com esses olhos que a terra há de comer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Deus, na qualidade de Pai, Ele não tem filhos preferidos.
Não adianta você orar pedindo que Deus pese a mão em alguém. A base para que Deus trate com o meu irmão, que é meu ofensor, é o meu perdão. É o meu perdão que dá legalidade a Deus para que Ele trate com o meu ofensor. Então, dependa da justiça divina. Ore com base na obediência. Não adianta você falar bem, cantar bem, dar bons dízimos ou boas ofertas aos olhos humanos. Aquilo que impressiona Deus não é o nosso talento, mas é a nossa obediência. Nós já falamos em um outro bloco sobre um outro assunto, que o nosso talento não pode agradar a Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos deu, não surpreende. Deus não é tomado de surpresa quando eu manifesto o meu talento, cantei, preguei, ensinei, encenei, fiz alguma coisa. Não, tudo isso Ele já me deu de antemão para que eu possa produzir. Eu atraio a atenção dEle quando eu obedeço, porque tendo livre-arbítrio e podendo fazer aquilo que eu quiser, eu escolho me submeter, eu escolho obedecer. Ore, sempre pedindo em nome de Jesus. Sempre passa pela cruz, pelo sacrifício do Senhor. Ore, guardando as palavras do Senhor, citando a Bíblia Sagrada, né? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, o profeta Malaquias ensinando sobre o dízimo, que depois de nós levarmos os nossos dízimos à casa do tesouro, nesse tempo agora, para a igreja onde nós congregamos, é Deus que vai dizer, podem fazer prova de mim, Deus autoriza. Então, não é pecado, você não está confrontando Deus, você está orando com a palavra, Senhor, lembra-te dos meus dízimos, das minhas ofertas, das minhas campanhas de sacrifício. Eu preciso de uma resposta. É Deus que pede para que nós façamos isso, para que Ele se manifeste como Deus de todo ouro, de toda prata, e o Senhor sobre todas as coisas. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus e será respondida no tempo dEle, da maneira dEle. Quando o evangelista João escreve o seu evangelho, no capítulo 14, versículos 13 e 14, ele vai dizer, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. É Jesus falando. Para que o Pai seja glorificado no Filho, Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, Jesus vai enfatizar, eu o farei. Não é em nome de João, de Pedro, de Maria, de Marta, de Marcos, de Lucas, de Paulo, em nome de Jesus, sempre. E as orações que eventualmente não são respondidas? Em primeiro lugar, é porque pode ainda não ter se cumprido o tempo kairós de Deus para essa resposta. Lembre-se da oração de Daniel. Ele ora e leva um tempo para que a resposta chegue. Mas quando o anjo chega com a resposta, ele vai dizer, no momento em que tu aplicou o teu coração a orar, eu parti com a resposta. Mas o inimigo, figurado pelo príncipe da Pérsia, me segurou na atmosfera e eu não pude passar. Voltei ao Pai, peguei um reforço, uma porta se abriu e eu passei trazendo a tua resposta. Ela chegou alguns dias depois, mas ela partiu no momento em que você orou. Então tem o tempo de Deus. Mas há muitas possibilidades para não termos respostas de oração. Por vezes o tempo, às vezes um pecado oculto, o pastor não conhece, a família não conhece, a igreja não conhece. Mas é um perigo quando nós temos um lugar secreto. Depois leia um pouco sobre a história de Geazi e de Eliseu, quando o general Naamã, que tinha uma lepra, uma enfermidade, que era uma enfermidade contagiosa e destrutiva, ele vai ter com o profeta Eliseu. Ele leva muitos presentes, Eliseu não pede nada.
ele é curado e volta com tudo aquilo que ele trouxe. E aí Geazi vai até ao encontro de Naamã e vai contar uma série de mentiras, dizendo que chegaram alguns moços lá na casa do profeta, eles precisavam de umas mudas de roupa, de alguma prata, de uns cintos, e de muito bom coração Naamã dá tudo, e era uma quantidade grande, e os servos de Naamã vão levar para Geazi. Quando chegam perto da casa, ele falou, só até aqui, pode largar aqui, porque eu vou guardar no meu lugar secreto. É muito perigoso quando nós temos um lugar secreto, porque ele é um convite para que nós guardemos ali pecados que precisam ficar ocultos. Você deve se lembrar que a minha vida e a tua vida, ela é como um livro aberto que deve ser lida por todos. Nós somos luz, luz não pode ser escondida. Nós somos sal, sal não fica escondido na comida. Sal ou tem pouco ou tem muito, mas você vai saber que tem sal. Às vezes o desprezo pela palavra de Deus, nós oramos, mas nós não obedecemos a palavra de Deus. Às vezes a oração não é respondida pela inconstância. Nós falamos no outro bloco que nós devemos orar sem cessar. Aí às vezes nós oramos uma vez e já dizemos, Deus já sabe de tudo, não preciso mais orar. Já falei com Deus, se Ele quiser Ele responde, se não quiser não responde. Não funciona assim na ótica espiritual. São coisas que podem nos impedir de receber aquilo que pedimos, aquilo que queremos. Ou simplesmente o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos do Senhor. Na Bíblia vemos 2 exemplos de pedidos de oração que não foram atendidos, porque não estavam alinhados com os propósitos de Deus. Jesus, no Getsêmani, que orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele momento, aquele cálice amargo, não pela dor dos cravos, mas por ser ele santo, levar o pecado de toda a humanidade. Mas ele entendia que talvez tivesse que ser feita a vontade de Deus. E foi feita a vontade de Deus. Aquela oração, ela não foi ouvida. Paulo, com o que ele chama de um espinho na carne, foi-lhe dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações. E ele orou, e numa oração, contrariando aquilo que o judeu já aprendeu, e nós já falamos, ele pediu numa mesma oração 3 vezes, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho, e o Senhor vai dizer, Paulo, a minha graça te basta. Pode ficar tranquilo. Você vai morrer na hora certa daquilo que você tem que morrer, e não vai ser por causa desse espinho. Ele não vai te impedir de caminhar, ele não vai te impedir de produzir, de escrever, de deixar um legado. Você vai conviver com ele até o final da jornada. Tem coisas que Deus, ele não vai nos livrar, ele vai nos acompanhar com esse processo até o final. E isso não vai nos impedir nem de caminhar aqui na terra, nem de chegar no céu. Na sua primeira carta, o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós vamos dar uma pausa e no próximo bloco nós vamos falar de alguns exemplos de orações na Bíblia Sagrada. Daqui a pouquinho nós voltamos. Deus te abençoe.